Olá, meus queridos, bem-vindo a mais um podcast Farmacêutica. Sou Fernanda Bidói, especialista em validação, qualificação, sistemas da qualidade. E hoje meu convidado é o Carlos Pascoal, matemático, estatístico e sabe tudo sobre estatística para validação. E não só validação de processo, validação de limpeza, né? Que é um grande arrepio aí, né? Isso dá uma arrepiada. Dá uma arrepiada no pessoal. Qualificação e também me ajuda muito em RPP. Carlos, bem-vindo. Obrigado, Fernanda. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho das polêmicas do mercado, né? Perfeito. A gente tem algumas novidades, que é o estágio de controle, fase 3 da validação. E eu queria que você falasse um pouquinho assim desse tempo que a gente vem trabalhando, né, em parceria. O que você sentiu do tratamento estatístico para a indústria farmacêutica, os principais erros da validação, enfim, que o pessoal tem feito? Eu queria que você contasse um pouquinho da tua experiência assim, nesse mundo farmacêutico, que é muito diferente de ciências exatas que você viu. Vamos lá. Bom, agradeço, Fernanda, a oportunidade. Saber tudo é realmente muita coisa, né? Mas eu acho que sei um pouco de estatística, algumas ferramentas e troco muita informação, aprendo muito com os RPPs, com a validação, com os relatórios, e essa troca está sendo muito boa. É uma troca realmente incrível. Agora, sobre as dificuldades que eu vejo na validação, eu vejo uma dificuldade pontual, que é o fato de observar o passado. Isso é uma das coisas que mais me incomoda. Como assim, o observar os resultados assim que a gente tem das validações? Sim, por quê? As ferramentas que se utilizam, as ferramentas de qualidade para melhoria, elas são direcionadas a buscar problemas. Então, toda a intenção dessas ferramentas está em, vamos lá, vamos procurar uma causa especial, vamos achar um desvio. Ela é para isso, porque elas fazem parte originalmente, lá de quando foram pensadas na indústria automobilística e no agronegócio, em melhorar. E para melhorar, o que eu preciso? Eu preciso saber aonde. Então, esse é o grande foco. É entender a causa raiz de eventuais desvios, problemas que aconteceram durante o processo. Seria isso? Isso. Onde está a sua causa raiz? E resolvendo essa causa raiz, aí por meio de ferramentas da qualidade, o que você vai ter? De maneira indireta, uma resolução para um monte de problemas que você às vezes nem percebeu ainda. Esse seria o objetivo das ferramentas. Nos relatórios de validação, essas ferramentas elas estão adaptadas. Por quê? O relatório de validação, ele pega dados anteriores de 3 lotes consecutivos, no mínimo 3 lotes. No mínimo 3 lotes, vamos aumentar né? Isso, o pessoal que ajuda, quem trabalha. Porque tem um pessoal que gosta de achar que 2 lotes dá para validar, não, mínimo 3 lotes. A gente não consegue verificar a reprodutibilidade, então é realmente mínimo. 3 é um mínimo para poder dizer, olha, meu resultado apareceu aqui, foi confirmado aqui. E tem que ser consecutivo para não ter um buraco no estudo, mais ou menos. É a própria Explica ideia... até um pouquinho, né? Saindo um pouquinho da primeira pergunta que eu te fiz, já fazendo um gancho. É a ideia do que é um processo. Quando você começa um processo novo, quando você faz um setup de máquina, quando você mudou o seu funcionário, o operador, quando passou manutenção. Então, esses processos, eles têm que ser os mais próximos possíveis. Por quê? A todo momento você está em um processo novo. Você precisa garantir que esse processo seja próximo. E a questão do consecutivo é garantir que, se você entregou isso em X, você consegue entregar em Y, consegue entregar em Z. Se não for consecutivo, qual a impressão que dá? Eu escolho o lote. E isso é uma coisa que não pode. Favorecer, vai escolher a teu favor, né? Favorecer. De repente eu tenho um operador ótimo, eu quero o lote daquele operador, mas meu lote leva dias para sair, eu tenho que ficar mudando operadores. Eu não posso ter direito à escolha. Todo o processo em estatística ele é randômico. Eu preciso que a escolha seja, a princípio, aleatória. Senão a gente perde um pouco do sentido da análise. Até para conseguir
validar, porque validar é atestar que ele tem a reprodutibilidade. E se você não tem a reprodutibilidade... Que garantia você dá, não só para a Anvisa, mas para o cliente, para sua qualidade, para sua garantia de qualidade mesmo, que você sempre produz o mesmo. A validação, ao meu ver, ela tem que ser entendida como uma oportunidade de melhoria. Perfeito. Mas aí a gente entra na questão que, quando o analista de validação pega seus dados, se tiver algum problema, ele não tem mais como resolver, porque aquilo já aconteceu. Entendi. Apesar das ferramentas estatísticas já estarem difundidas no mercado, eu vejo o pessoal usar ferramentas de qualidade de maneira muito adequada. E esse é um problema macro, porque no momento que a pessoa pega um ponto fora de controle, um CP baixo, algo assim que não tem como ser contornado, é que começa a ficar estranho que as pessoas tentam contornar. Porque a gente tinha antes como conceito o seguinte, em termos de garantia de qualidade, tá dentro da especificação, tem qualidade, tá ok. E agora não, né? A especificação tá além, a gente precisa pensar de uma maneira mais detalhada, você pode até explicar melhor, tem um controle anterior à especificação, né? Então explica um pouquinho, até tem a ver com as cartas de controle, o pessoal confunde muito o limite superior e inferior da carta de controle com o limite de especificação, e isso causa também uma confusão geral, assim. São os momentos de análise. Quando você analisa, se você está pensando em qualidade, o primeiro ponto que você quer é atendo uma especificação. Para isso você tem os índices CP, CPK, que servem muito bem para testar que você atende a sua especificação. Num segundo momento de análise, o que nós temos? Analisar o nosso processo por ele mesmo. Será que o nosso processo não está entregando alguma coisa diferente do que deveria? E aí a carta de controle. Na carta de controle não entra limites de especificação. A gente nem olha para isso. A gente olha para os dados do processo, buscando o quê? Comparar esses dados entre eles, garantindo daí os nossos limites, tanto superior quanto inferior de controle, e verificando posteriormente se nenhum desses valores ultrapassa esses limites. Mas não tem nada a ver com a especificação. O controle é no processo. É no processo. É algo anterior, mais estreito, eu poderia dizer assim, dessa forma? Geralmente é mais estreito. Até porque se não for, seu processo não é capaz, para por aí, coloca fogo. Vamos recomeçar. Algo não muito simples, mas tudo bem. Não é tão simples assim, mas na prática é isso. Mas na prática seria isso. Isso. Primeiro o seu processo tem que atender a especificação. Senão, não dá para começar a brincar. Somente o atender a especificação hoje, ele não cola mais. Ele não é mais suficiente. Não, é que esse é o princípio. Se você não atende esse princípio, você não faz mais nada. É um princípio. Agora, atender uma carta de controle representa garantir que você tem uma variabilidade controlada. Perfeito. Isso é controle. Aí é o ponto-chave, variabilidade controlada. E aí a gente tem a questão da fase 3, também já fazendo esse gancho. A fase 3 que é o desespero de todo mundo, né? Que é a verificação continuada do processo. Mas a fase 3, ela é uma grande mudança. Ela é uma grande mudança cultural. Perfeito. O meu entendimento sobre isso é da leitura dos textos e do que eu já vi muito próximo em outras indústrias. Ela vai ser uma mudança cultural porque ela muda a ideia de validação para pegar o passado, mas não estar controlando ele. A fase 3, pelo que eu pude ver, é controle o tempo todo, até que a gente possa fechar uma validação. E isso muda tudo, mas muda de um jeito bom. Apesar do desespero, esse desespero é muito comum quando a gente está pensando em mudar métodos de trabalho, mudar a questão de informatização da empresa. Entraria na questão de indústria 4.0, algo nesse sentido. Começa a permear. Começa. A indústria 4.0 acho que é um ponto a mais ainda. Mas começa você pensar em, eu tenho que ter um controle de qualidade ativo
com as linhas de tendência quando forem o caso, com minhas capabilidades quando for o caso, com gráfico de controle quando for o caso, não quando eu vou fechar o relatório, mas no momento de produção. Durante o processo produtivo. Isso. Eu não vou esperar depois, porque antes a gente tinha uma noção no RPP disso, né? Quando a gente fazia a compilação dos dados e analisava aí o passado, o que aconteceu muitas vezes, onde a gente consegue olhar que teve problemas, teve desvios, como adoro o termo que você usa, variabilidade inesperada, acho fantástico esse termo. Só que você não tem muito o que fazer, porque já foi. Sim, às vezes o lote está no mercado, já está com o consumidor, né? Sim. E agora a ideia é não esperar um ano. Às vezes não tem dano à saúde, porque a especificação tá ok. Tá ok com a especificação. O problema tá no controle de processo mesmo. Perfeito. Agora, nesse caso da fase 3, isso modifica. Quando ela for implementada para os novos produtos e em decorrência da necessidade de validação aos demais. Porque você vai ter o controle de processo no momento da fabricação, entre a entrada, a saída, um controle de processo. Vai achar problemas, ótimo, porque nesse ponto é melhoria. Perfeito. Vai tocar o seu processo, ajustá-lo. E ele tá bom, deu 3 consecutivos bons. E isso vai variar o tempo, porque não dá para fechar um tempo para isso. Vai depender muito de quando cada um consegue soltar seus lotes. Então, assim, você está me dizendo que não existe uma quantidade mínima para a fase 3, que a fase 2 da validação de processo são no mínimo 3, ok? Mas a fase 3 você não tem o mínimo, o tempo ou a quantidade mínima de lotes. Porque você precisa garantir que a pelo que eu pude compreender, você vai fechar a fase 3 quando a validação estiver fechada. Quando não tiver estágio de garantia ou estágio de controle estatístico. Isso, é quando tudo estiver resolvido. Uau! Ou seja, você não pode ter mais problemas. Então você já vai ter implementado desvios, já vai ter resolvido, já vai ter encontrado causas raízes, e aí você fala, nossa, tá rodando. Tá perfeito. Tá perfeito. Não importa o operador, turno. Tá perfeito, tá rodando. Tá, a regulagem tá beleza, tá tudo legal. É aí que você vai fechar. Tá. Quer dizer, como é que a gente vai determinar um tempo para isso? Eis a pergunta, como é que se determina o tempo para fechar a fase 3 da validação? Então, até onde eu pude entender, não vai ser um tempo só. Porque pensa num produto de grande saída. É mais fácil estabelecer um controle de processo. Uma quantidade enorme de lotes produzidos durante um ano. E você vai ter como verificar isso o tempo todo e estar presente naquilo para que você tenha uma melhoria. Agora, pensa nos lotes que saem 1 por ano, 1 a cada 2 anos, 1 a cada 6 meses. Ele não pode ter um tempo similar àquele de grande saída e de muito lote. Entendi. Então isso vai acabar sendo uma responsabilidade das pessoas responsáveis nas indústrias e que entendam o seu processo. A pessoa tem que entender o quê? As ferramentas estatísticas, sim. Mas ninguém aplica a ferramenta estatística sem entender o processo. Perfeito. Então, assim, não adianta ter só o estatístico, que aliás é uma exigência da RDC 301 agora, que tem um estatístico que nos ajude, porque nós, farmacêuticos meros mortais, muitas vezes a gente não consegue interpretar dados e os gráficos. Então, assim, vai ser um trabalho em conjunto. O estatístico ou profissionais que entendam de estatística com a equipe de produção de validação para poder atestar esse estado de controle. Seria isso, então? Seria isso. Perfeito. Um trabalho em conjunto, um trabalho integrado. Equipe. Até porque, para você ter um processo de melhoria contínua, de verificação online, um processo de verificação que está acontecendo em tempo real, você precisa de integração. Perfeito. Sensacional. E para finalizar aqui esse nosso bate-papo, eu queria que você descrevesse, assim, da tua experiência, do que você tem visto, né, nesses acompanhamentos de validação, até mesmo nos cursos aqui com a gente, quais são as principais dificuldades e o que o mercado farmacêutico precisa melhorar em termos de estatística? Justificar. Perfeito. Sensacional.
O mercado precisa se debruçar um pouquinho sobre as ferramentas. Não do jeito que usa, não só em cima do software, mas precisa se debruçar mesmo na teoria que está por trás das ferramentas para conseguir justificar um pouco melhor aquilo que aconteceu no seu processo. Isso é relevante, pois, um exemplo clássico, o CPK, quando dá muito baixo, mas você tem um ótimo processo porque deu tudo próximo do limite superior. Uma justificativa bem pautada é possível em casos desse tipo. E entender que, dentro de um histórico de produção, você tem que ter o histórico. Porque no momento que alguma coisa não está de acordo com o seu relatório, você precisa ter um caminho de justificativa. Tem que ter uma justificativa técnica. Uma justificativa técnica mesmo. O que eu entendo é que se deu um ponto fora de controle, se você teve um CP baixo, e eu vejo que as suas especificações estão ok, que você nunca teve um problema real em relação à saúde, em relação a nada, eu quero entender o porquê que aquilo aconteceu e o que foi feito para que aquilo não volte a ocorrer. Investigação e ação eficaz. Isso. Certo? É a justificativa. E a justificativa. Sim. Perfeito. Então, nesse sentido, a gente tem, resumindo nossa conversa, muito o que estudar, teoria, entender os processos e muito trabalho a ser feito, né? Em equipe. Seria a mensagem que você deixaria aqui pra gente? Sim, integração das equipes é muito importante e entender que em um processo de melhoria contínua nunca tá bom. Você sempre tem algo a melhorar. Por isso a melhoria contínua. Mas isso traz inúmeros benefícios. Traz benefícios para quem fecha os relatórios, porque não vai ter mais problema com isso. Traz benefícios para a indústria. Isso gera uma economia indireta que é muito difícil calcular antes de ocorrer. Perfeito. Mas pelo menos a experiência e a bibliografia mostra que indústrias que aplicaram de maneira muito rígida ferramentas de qualidade com foco em melhoria contínua tiveram lucro gerado da economia e da diminuição do retrabalho muito grande. E a diminuição de desvios também, Sim. que é algo que toma muito tempo, custa para a empresa, impacta na qualidade e até mesmo na confiança por parte do consumidor e do paciente. Sim, a melhora da marca. Há muito o que ganhar. Perfeito. Há muito o que ganhar com esses processos. Então, Carlos, eu queria agradecer a tua presença aqui, esse bate-papo. O tempo é muito curto, o assunto é muito polêmico e fica aqui meu convite para que você volte e a gente faça novos debates. Tem muito a falar, principalmente o DOE, fase 1 da validação. São muitas ferramentas ainda que a gente precisa aprender e por isso a gente tem um debate longo. Então, gostaria muito que você voltasse aqui para estar conversando com a gente. E por hora, muito obrigada pela tua presença, obrigada para você que nos assistiu. Deixa aqui o like, compartilhe e siga, né, o portal Farmacêutica. E a gente sempre traz novidades, informações e cursos, né, para você ficar atualizado aí com as normas da Anvisa. Muito obrigada e até breve.